Independentemente de você tentar dar uma mão para salvá-los, se eles não tiverem motivação para mudar, não fará diferença. Epicuro acreditava que nossas reações, não os eventos, moldam nossos sentimentos. Você sempre esteve lá para os outros, um traço raro nos dias de hoje. No entanto, é essencial entender que, às vezes, mesmo com todas as suas boas intenções, se uma pessoa não estiver aberta à mudança, simplesmente não aceitará ajuda, independentemente do que você ofereça. Antes de direcionar sua energia para situações potencialmente insolúveis, continue assistindo a este vídeo, que mostrará pistas e indicadores claros que podem sugerir que você está indo por um caminho sem saída. Vamos falar sobre 9 tipos de pessoas que, por diferentes motivos, não desejam ser ajudadas e geralmente precisam enfrentar desafios por conta própria. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal antes de começarmos com o primeiro tipo de pessoa que você não deve ajudar, garantindo que você nunca perca informações importantes. Pessoas envoltas em ilusões autocriadas. Algumas pessoas se enganam com suas próprias histórias inventadas. Isso não corresponde ao conselho dos estoicos de olhar honestamente para nós mesmos e ser reais. É como esconder problemas. Os estoicos dizem que devemos enfrentar nossos erros para crescer. O grande problema com essas pessoas é que elas acreditam tanto em suas histórias inventadas que ignoram o que os outros veem. Elas não entendem que nossas mentes podem distorcer a verdade, vendo as coisas com base em nossos sentimentos, em vez de como realmente são. Muitas vezes, elas não estão tentando ser prejudiciais. Estão apenas presas em seu hábito de se enganar. Isso pode ter começado durante uma infância difícil, e a necessidade de pertencer pode ter moldado sua perspectiva. Esses desafios podem tê-los levado a criar uma realidade reconfortante. Ajudá-los é complicado, pois construíram um muro mental tão forte. Você pode tentar convencê-los de que a Terra é redonda, mas eles argumentarão com raciocínios que são planos, mesmo quando você mostrar o óbvio. Eles o distorcerão para se adequar à sua visão. Eles só mudarão realmente se perceberem que seu pensamento está errado, mas isso geralmente requer orientação psicológica de um especialista. Isso nos lembra dos debates políticos atuais, onde as pessoas se apegam ao seu lado, ignorando as lacunas lógicas, e mesmo que acabem contradizendo a si mesmas, acham que estão certas. Oportunistas. Entender profundamente os outros é uma característica rara e bonita do ser humano. Os estoicos acreditavam em ver o mundo com empatia, sentindo as emoções dos outros sem julgamento. No entanto, cuidado com aqueles que usam essa bondade de maneira inadequada. Algumas pessoas veem isso como uma fraqueza e fingem ser amigos apenas para explorá-lo. Como reconhecê-los? Observe suas ações. Amigos verdadeiros pedem ajuda quando realmente precisam, enquanto essas pessoas frequentemente pedem favores regulares, mesmo para coisas que poderiam resolver por si mesmas. Elas sabem como fazer você se sentir culpado. No começo, podem dizer que você é um ótimo amigo e vão dizer algo como: "Você pode fazer isso por mim?" Às vezes, é aceitável ajudá-los, mas essas pessoas sempre pedem continuamente, mesmo que possam fazer por conta própria. Elas não se importam com o seu tempo. É triste, porque mesmo que você não queira ajudá-las, acaba fazendo isso. Elas fazem você se sentir mal se você disser não, mesmo que você as tenha ajudado muitas vezes. Elas não mudam porque acham que está tudo bem. Alguém sempre as ajudará. Sugerimos que você escolha se afastar dessas pessoas e não se sinta mal por isso. Lembre-se de que você só precisa se preocupar consigo mesmo e com o que prometeu fazer. Determine um limite antes que seja muito tarde. Pessoas que só pensam em si mesmas. Algumas pessoas são tão egocêntricas que acham que tudo gira em torno delas. Por exemplo, imagine que você está falando sobre o quanto o trânsito piorou na sua cidade. Esse tipo de pessoa pode dizer que o trânsito não é um problema, apenas porque não enfrentou problemas iguais. E quando você compartilha algo bom,
como notícias sobre um novo emprego, elas podem ofuscar sua alegria falando sobre o quanto estão infelizes com o próprio trabalho. Parece que elas tiram sua felicidade e a substituem por seus próprios problemas. A partir desse momento, mesmo que você estivesse se tornando o centro das atenções, seu amigo assume a conversa. Agora tudo gira em torno de como elas se sentem. É como se o que você pensa ou como você se sente não importasse. Você ainda estaria lá para alguém que só se preocupa consigo mesmo? Se sim, você acredita em si mesmo o suficiente para pedir que eles mudem, para pedir que se importem com os outros também. Lembre-se de que, se você tentar ajudar alguém a melhorar, mas eles não quiserem, você não vai conseguir mudá-los. Mas se você está tentando se tornar uma pessoa melhor e as pessoas ao seu redor são negativas, elas podem te segurar. A melhor coisa pode ser se afastar dessas pessoas. Pessoas que nunca admitem seus erros. Essas pessoas não gostam de admitir que estavam erradas, o que mostra que elas não se examinam de verdade ou agem com humildade. Essas qualidades são vistas como muito importantes para o crescimento pessoal por pensadores como os estoicos. Esse tipo de pessoa sempre diz que nunca é culpa delas. Elas podem dizer que você teve apenas azar, em vez de culpar os outros. É muito importante para elas admitir quando erram e aprender com isso. Essas pessoas não pensam antes de agir e não percebem como suas ações podem afetar os outros. Se as coisas não saem como o esperado, elas apontam o dedo para algo ou alguém, nunca para elas mesmas. Elas acham que suas escolhas não afetam os outros. Ou pior, simplesmente não se importam com as consequências. A verdade é que é difícil ajudá-las, porque elas não querem admitir seus erros. Se algo der errado por causa de suas decisões, elas sempre pensam que não é culpa delas. Elas sempre pensam que não é culpa delas. Você frequentemente as ouvirá dizer: "Não fui eu." Se você acha que pode ajudar essas pessoas a se tornarem melhores, ensinando-lhes humildade, você pode estar perdendo seu tempo. Quando as coisas dão errado para elas, elas sempre encontram alguém ou alguma coisa para culpar. Se reprovaram em um exame, é culpa do professor. Se tiveram um acidente de carro, culpam o carro, o clima ou os outros motoristas. Se a casa está suja, é por causa que não tem tempo. Será que você realmente pode ajudar alguém que não admite que errou? Achamos que é melhor se afastar se você continuar tentando mostrar a elas um caminho melhor e elas resistirem. Geralmente, elas apenas reclamam e podem tentar arrastar os outros para baixo com elas. É melhor se distanciar enquanto você pode. Tipos de pessoas que não planejam com antecedência. Imagine ver alguém de quem você gosta não utilizando seus dons e você não pode mudar isso. É difícil quando você tenta lembrá-los de que os momentos da vida estão passando e eles parecem não se importar. Você acredita que eles podem alcançar muito mais do que pensam. Sim, desfrutar do presente é fundamental para ser feliz, mas isso não significa que não devemos ter metas para o futuro. O que fazemos hoje ajuda a moldar nosso futuro. Sentimos verdadeira felicidade quando usamos nossas habilidades naturais e aprendidas para melhorar nossas vidas. Algumas pessoas só conseguem ver o que está bem diante delas. Não é que lhes faltem habilidades, é que elas não pensam em como usá-las para o futuro. Elas têm talento em muitas áreas. A melhor maneira de ajudá-las não é ensinar novas habilidades, mas incentivá-las a aplicar o que sabem. Muitas vezes, elas só precisam agir. Elas têm consciência de seu potencial e do que podem alcançar, mas se baseiam sempre em ter ajuda e não agem por si mesmas. É difícil inspirar crescimento nelas desse jeito. Ficar assim as impede de avançar. Pensadores antigos acreditavam que trabalhar em direção a uma vida melhor é bom. Caso contrário, sentimentos negativos podem tomar conta, como a ansiedade, que afeta muitas pessoas hoje em dia. Para aqueles interessados em alcançar a suprema felicidade e sucesso, como os pensadores antigos, escrevam nos comentários: "Quero o e-book gratuito." Aqueles presos nas negatividades da vida. Algumas pessoas sempre parecem ver o copo meio vazio.
o que é diferente dos pensadores antigos, que valorizavam a calma e enfrentavam tempos difíceis com força e gratidão. É importante notar tanto os altos quanto os baixos da vida para manter o equilíbrio mental. Enquanto todos têm dias ruins e sentimentos de raiva ou tristeza, é outra coisa se concentrar apenas nos aspectos negativos e ignorar as coisas boas da vida. Fazer isso só traz mais melancolia para a sua vida e impede que você veja a beleza do mundo. Existem indivíduos que parecem especialistas em se concentrar nos aspectos negativos e você eventualmente perceberá que ajudá-los se torna uma batalha perdida. Quando eles compartilham seus problemas, é uma reação natural querer ajudar, mas eles sempre parecem ter um novo problema para cada resposta que você oferece. Sua constante negatividade pode começar a afetar seu próprio humor. É como assistir às notícias na TV, onde a maioria das histórias trata de coisas ruins acontecendo. Depois de oferecer muitas soluções, você começa a pensar que talvez eles não queiram ajuda. Eles simplesmente gostam de reclamar e chamar atenção. Eles podem até ficar infelizes se todos os seus problemas desaparecessem de repente, porque meio que gostam de ter essa mistura confusa de problemas para falar. Algumas pessoas sempre parecem estar falando de seus problemas, como se isso fosse tudo na vida delas. Elas sempre mencionam não ter dinheiro suficiente, problemas com os filhos, questões com seus parceiros ou frustrações no trabalho. Você acredita que realmente pode fazer a diferença para alguém que tem queixas sobre todos os aspectos de sua vida? E eles realmente querem ajuda? Pode ser melhor nem tentar, se você quiser se manter positivo e energizado. Talvez seja melhor deixá-los encontrar o próprio caminho. Esperançosamente, com o tempo, eles aprenderão a ser menos negativos. Em vez disso, use sua energia em pessoas que realmente valorizam seu conselho e desejam melhorar. Caso contrário, você pode acabar sendo tão negativo quanto aquele que você estava tentando ajudar antes mesmo de perceber. Indivíduos que sempre acham que nunca é culpa deles. Eles apontam o dedo para os outros e nunca se autocriticam. Isso vai contra a ideia de que devemos nos concentrar apenas em como reagimos às situações, não nas situações em si. Se não assumirmos o controle de nossas próprias reações, nossos sentimentos podem tomar conta, nos deixando confusos. Como você pode ajudar alguém que acha que todos os seus problemas são causados por outras pessoas e não enxerga seus próprios erros? Se eles não conseguem ver onde podem estar errando, nunca tentarão melhorar, porque acreditam que já são os melhores. Existem pessoas que sempre apontam o dedo, seja porque não veem seus erros ou simplesmente escolhem não vê-los. Elas acham que se não têm amigos, a culpa é dos outros. Se não estão saudáveis, dizem que a comida boa é cara. Se perdem oportunidades de emprego, acreditam que o entrevistador estava contra elas. A melhor ajuda que você pode oferecer é deixar que as experiências da vida as ensinem. Eventualmente, elas podem perceber os verdadeiros problemas. Pessoas que esperam que o mundo as favoreça. Algumas pessoas sentem que o mundo deve lhes dar tudo o que desejam. Elas acham que são incríveis só por estarem vivas. Os ensinamentos estoicos nos dizem para viver em equilíbrio com o mundo e os outros, acreditam que o respeito e as recompensas devem ser conquistados. Algumas pessoas bem-intencionadas querem ajudar essas pessoas a enxergar a realidade de maneira diferente, mas muitas vezes essas pessoas não veem esse conselho como algo bondoso e podem até se sentir ameaçadas. Algumas pensam que só porque são bonitas, as pessoas devem fazer coisas por elas. Essa atitude torna difícil para aqueles que tentam ajudar, já que frequentemente são explorados. Algumas pessoas acreditam que merecem atenção especial quando as coisas não saem como esperam, mesmo com aqueles que as ajudaram. Elas agem magoadas e podem manipular a situação. Provavelmente, só entenderão que precisam mudar quando enfrentarem o mesmo comportamento que têm demonstrado. Pessoas que não querem aprender ou mudar. O estoicismo nos ensina a nos conhecermos melhor e sempre buscar a melhoria. No entanto, algumas pessoas não querem olhar para seus defeitos ou crescer. Elas permanecem as mesmas, frequentemente culpando os outros por seus problemas.
Tentar ajudá-las pode ser difícil, porque elas não ouvem ou aceitam conselhos. Por exemplo, José nunca admite quando está errado, mesmo que cometa um erro claro. Ele sempre encontra alguém para culpar. Maria recebe conselhos no trabalho sobre como melhorar, mas ignora, achando que seu caminho é sempre o melhor. Carlos enfrenta repetidos problemas de relacionamento, mas sempre diz que é porque ainda não conheceu a pessoa certa, em vez de considerar seu próprio comportamento. Renata frequentemente tem dificuldades financeiras, mas em vez de tentar fazer um orçamento ou economizar, ela culpa seu trabalho por não pagar o suficiente. Às vezes, é melhor deixá-los descobrir as coisas por conta própria. Você não precisa sempre guiá-los passo a passo. O estoicismo nos lembra que viver em harmonia com a natureza, forjar relacionamentos sólidos e ser responsável é essencial. Seguindo esses ensinamentos, podemos buscar uma vida significativa alinhada com o universo. Para isso, é essencial ter uma mentalidade forte, assim como os estoicos fizeram. Quer saber como? Confira o vídeo na tela. Até a próxima.